Hércules foi um grande herói da mitologia grega, filho de Zeus, o deus dos deuses, e da mortal Alquimena, que era esposa de Anfitrião. Segundo o mito, aproveitando o fato de Anfitrião estar ausente em batalha, Zeus se caracterizou como ele e se fez passar pelo mesmo. Anfitrião descobriu a traição e, irado, construiu uma grande fogueira para queimar Alquimena viva. Zeus então mandou nuvens de chuva para apagar o fogo e acabou fazendo com que Anfitrião aceitasse a situação. Hércules, portanto, nasceu do encontro de Zeus e Alquimena. A deusa Hera, esposa de Zeus, enciumada pela traição, enviou 2 serpentes para matar Hércules ainda no berço. Porém, o plano de Hera não teve êxito, pois ainda bebê, Hércules estrangulou as serpentes com as próprias mãos. Quando adulto, Hera provocou em Hércules um ataque de fúria, que o levou a matar sua esposa Mégara e seus 3 filhos. Como punição pelo crime, o oráculo de Delfos o incumbiu de 12 tarefas de extremo risco. Essas tarefas são chamadas de os 12 trabalhos de Hércules. Citarei os 12 trabalhos de Hércules. Primeiro, matar o leão de Nemeia. Hércules o estrangulou. Segundo, destruir o monstro de 7 cabeças que cuspia fogo. O monstro era a Hidra de Lerna, que Hércules matou. O terceiro seria capturar a corça de Gerínea, ou Serinha em grego. Hércules a capturou viva, sendo que ela tinha chifres de ouro e pés de bronze. O quarto foi acabar com um javali selvagem gigantesco. Hércules capturou vivo o javali de Erimanto. O quinto foi limpar em um só dia o curral do rei Algeasos. Hércules limpou o estábulo que não havia sido limpo nos últimos 30 anos, e no qual havia 3.000 bois. A sexta tarefa de Hércules foi acabar com as aves do lago Estínfale. Hércules matou as aves antropófagas com flechas envenenadas. A sétima tarefa de Hércules foi capturar o touro louco na ilha de Creta. Hércules capturou o touro vivo, apesar do mesmo lançar chamas pelas narinas. A oitava tarefa foi eliminar as éguas do rei Trácia. Hércules capturou as éguas antropófagas de Diomedes. A nona tarefa foi roubar o cinto de ouro da rainha Hipólita. Hércules conseguiu, após longas batalhas, obter o cinturão de Hipólita, rainha das guerreiras amazonas. A 10ª tarefa foi capturar os bois selvagens de Gerião, da ilha de Eritéia. Hércules capturou o rebanho de bois vermelhos após ter matado Gerião, que tinha 3 corpos. A 11ª tarefa de Hércules foi roubar as maçãs douradas das ninfas no jardim das Hespérides. Hércules recuperou as 3 maçãs de ouro no jardim, por intermédios de Atlas. E para finalizar, a 12ª tarefa de Hércules foi capturar o cão de 3 cabeças, Cérbero, guardião dos portões do inferno. Hércules capturou o cão que, além das 3 cabeças, tinha cauda de dragão e pescoço de serpente. Ao realizar as 12 tarefas, além de se redimir pela morte de sua esposa e de seus filhos, Hércules conquistou a imortalidade. Hércules casou-se com Dejanira, que sem querer lhe causou a morte. E na condição de imortal, Hércules foi transportado para o Olimpo, onde se casou com a deusa da juventude Hebe. Zeus é o principal deus da mitologia grega. Era considerado na Grécia Antiga como o deus dos deuses.
O nome Zeus em grego antigo significava rei divino. Zeus era filho mais novo do casal de titãs, Cronos e Rhea. Casou-se com a deusa e irmã Hera, deusa do casamento. Porém, de acordo com a mitologia grega, teve várias amantes, deusas e mortais, e vários filhos desses relacionamentos. Os filhos mais conhecidos de Zeus são Apolo, deus da medicina e da luz; Atenas, deusa da sabedoria e da estratégia; Hermes, deus do comércio e dos viajantes; Perséfone, deusa do mundo subterrâneo; Dionísio, deus do vinho; Heracles, herói grego; Helena, princesa grega; Minos, rei de Creta; e Hefesto, deus do fogo. De acordo com a crença dos gregos antigos, Zeus ficava no Monte Olimpo governando tudo o que acontecia na terra. Era considerado também o deus do céu e do trovão. Era representado nas pinturas e esculturas num trono ou em pé, ao lado de um raio, carvalho, touro ou águia. Estas representações simbolizavam qualidades e poderes, rapidez, força, energia, comando, atribuídos ao deus. Entre os deuses romanos, na mitologia romana, Zeus era conhecido como Júpiter, possuindo as mesmas características e atributos da mitologia grega. Poseidon, também conhecido como Netuno para os romanos, era o grande rei dos mares, um homem muito forte, com barbas e sempre representado com seu tridente na mão e às vezes como um golfinho. Era filho de Cronos, deus do tempo, e da deusa da fertilidade Rhea. A sua casa era no fundo do mar, e com seu tridente causava maremotos, tremores, além de fazer água brotar do solo. Poseidon era casado com Anfitrite. Quando se conheceram, Poseidon se apaixonou por ela, mas Anfitrite o recusou, e Poseidon a obrigou a casar-se com ele. Porém, ela, para não casar, se escondeu nas profundezas do oceano. Só sua mãe sabia onde ela estava. Mas, com o tempo, Anfitrite mudou de ideia e foi atrás de Poseidon, com quem se casou e ficou sendo a rainha do oceano. Com ela, teve um filho chamado Tritão, que aterrorizava os marinheiros com um barulho espantoso que ele fazia quando soprava o búzio, um instrumento, mas também com ele fazia sons maravilhosos. Entretanto, na sua vida, Poseidon teve muitos outros amores. E fora o seu casamento, teve mais filhos, que ficaram muito conhecidos por sua crueldade. Os dois que mais conhecidos foram o Ciclope e o gigante Órion. Poseidon disputou com Atena, a deusa da sabedoria, para ser a deidade da cidade, hoje conhecida como Atenas. Porém, Atena ganhou a competição e a cidade ficou conhecida com o seu nome. Na história da Guerra de Troia, Poseidon e Apolo ajudaram o rei na construção dos muros daquela cidade, e a eles foi prometida uma recompensa. Porém, tinham sido enganados, pois o rei não os recompensou. Foi então que Poseidon, muito enfurecido, se vingou de Troia e enviou um monstro do mar que saqueou toda a terra de Troia, e durante a guerra ele ajudou os gregos. Poseidon é também o pai de Pégasus, um cavalo alado gerado por Medusa. Por esse motivo, sempre esteve muito ligado aos cavalos e foi o primeiro a colocar cavalos na região. Outro caso de amor muito conhecido de Poseidon foi com sua irmã Deméter. Ele a perseguiu e ela, para evitá-lo, se transformou em égua. Porém, ele se transformou em um garanhão e ela teve um encantador cavalo, Arion. Poseidon era um deus muito importante
e celebrava em sua honra os Jogos Místicos, constituídos de competições atléticas e também de músicas e poesias, realizados de 2 em 2 anos. Na mitologia grega, Hera representava a divindade do casamento, protetora das mulheres e dos nascimentos. Esposa e irmã de Zeus, o deus dos deuses, ela possuía uma personalidade forte marcada pela agressividade, orgulho e pelo ciúme. Este comportamento fazia com que ela ficasse perseguindo as amantes de Zeus. Num dos mitos, Hera tenta matar o herói grego Hércules, quando este ainda era apenas um bebê. De acordo com os mitos, Hera mostrava apenas os olhos para os mortais e apresentava-se sempre com uma coroa de ouro na cabeça. Ela marcava os locais que protegia com penas de pavão, o seu pássaro favorito. Hera possuía 7 templos na Grécia, que de acordo com a mitologia, foram destruídos pelo herói Heracles, que a aprisionou num jarro de barro. De acordo com a mitologia, Hera tinha como principal rival a deusa Afrodite, a deusa do amor. Muito vaidosa, Hera tinha raiva de Afrodite, pois queria ser mais bonita do que a deusa do amor. Apolo é o deus da mitologia greco-romana, considerado um dos maiores deuses do Olimpo. Ele é venerado como deus do sol, da profecia, da poesia, das artes, da música, da cura, da justiça, da lei, da ordem e do tiro ao alvo. Assim que nasceu, ele foi alimentado com néctar dos deuses e ambrósia. O alimento o transformou diretamente de bebê para homem, e com apenas 1 ano de idade, ele derrotou a serpente Piton, que tentava atacar a sua mãe. Ainda na história de Apolo, ele era filho de Zeus e Leto. Apolo nasceu na ilha de Delos, quando sua mãe se escondia da esposa de Zeus, Hera. Apolo foi irmão de Ártemis, a deusa da caça, da magia, do deserto e dos animais selvagens. Além disso, Apolo era irmão de Hermes, Hefesto, Ares e Atena. Apolo é um dos mais amados deuses olímpicos, sendo visto como um deus justo, que defendia a tolerância. Também é conhecido como o deus dos rebanhos e das ovelhas. Apolo também era um deus puro, que ajudava doentes e também curava várias doenças através do sono. Apolo auxiliou os troianos na guerra de Troia, salvando em mais de uma ocasião os guerreiros Enéas, Glauco e Héctor.